Sejam bem-vindos para mais essa discussão sobre o Novo Testamento. Eu sou Gustavo Pedrosa e esta é mais uma transmissão da aula do Instituto da Ala São Bento do Sul de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A designação de hoje é 1º, 2º e 3º João e a Epístola de Judas. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês aproveitem este tempo e que muitas dúvidas possam ser sanadas e as respostas que buscam possam ser encontradas aqui. Então, primeiro, nós não temos certeza de quem escreveu essas epístolas, porque não há uma assinatura nelas. Elas são atribuídas, sim, a João, porque elas têm uma linguagem parecida com o livro de João. Por exemplo, quando ele se refere a Jesus como o Verbo. Vocês verão também nessas epístolas grandes semelhanças com capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 de João. Há várias semelhanças e até parecem ter sido extraídas do mesmo texto. De qualquer forma, se foi João que escreveu, ou um grupo de discípulos associados a ele que adotaram seu ritmo, seu jeito de escrever, nós chamamos essas epístolas de joaninas, porque estão relacionadas a ele, ao apóstolo João. 1 João é um sermão que foi feito para ser divulgado como uma cópia da Liarona, que é a publicação mensal de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Segundo João, parece ser uma carta para uma congregação específica, talvez parte de um sermão maior, com tópicos mais específicos. 3 João foi escrita para Gaio, como se fosse uma cópia de uma carta do escritório da igreja com diretrizes para determinada congregação e notas específicas para o bispo daquela congregação. Judas é atribuída a um dos meio-irmãos de Jesus Cristo. Parece que Judas substituiu seu irmão, Tiago, no cargo de bispo de Jerusalém após sua morte. Nós não sabemos muito sobre ele. E esta epístola de Judas é uma epístola pastoral. Há muitos temas recorrentes nessas epístolas. E os temas centrais das epístolas de João podem ser divididos em dois. Deus é luz, primeiro tema. E o segundo tema, Deus é amor. Então nós podemos identificar isso quando nos versículos 5 de 1 João 1, versículo 11 de 1 João 3 e no capítulo 4 ele introduz esses temas com a seguinte frase: esta é a mensagem. E aí nós podemos ter certeza que ele está falando desses temas. Podemos ficar atentos, porque ele vai discutir sobre esses temas que queria que ficasse gravado em nossa mente. Por que João está escrevendo esta carta, primeira epístola de João, para todas as igrejas? Nós podemos achar alguma pista disso em 1 João, capítulo 2, versículo 26, onde ele diz o seguinte, 1 João 2, 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E aí podemos cruzar com o versículo 19. Saíram de nós, porém não eram de nós. Porque, se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então havia essas pessoas que estavam se afastando da igreja, como ele fala aí no versículo 19, saíram de nós e estavam tentando enganar os membros que ficaram na igreja. No versículo 26, temos o nome de um destes em 3 João, capítulo 1,
versículos 9 a 11, e lemos o seguinte: Tenho escrito à igreja, porém Diótrefes, que procura ter entre eles primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal nunca viu Deus. Diótrefes, então, era um destes que saíra do meio deles. Ele não reconhecia a autoridade dos apóstolos. Ele proferia contra os apóstolos palavras maliciosas, como vimos no versículo 10. Esses indivíduos tentaram tirar a igreja do curso traçado. Por isso, João enfatiza tanto a ideia de união, de sociedade, de amor uns pelos outros. A igreja parecia fraturada, dividida por este tipo de pessoa. Então, João tenta dizer: vamos nos unir, pessoal. João lidava também com forças culturais da época, e uma delas era o docetismo. Era um pensamento de que Jesus não havia tido um corpo verdadeiro e que ele só havia nascido, vivido e sofrido de aparência. A salvação para os docetas, aqueles que seguiam o docetismo, era se libertar da carne. Não tinha a ver com pecado. Então vejam com que João lidava. Esse pessoal não acreditava que Cristo havia nascido na carne. Não acreditavam em pecado e nem na necessidade de um Messias. Então vamos começar com a primeira epístola de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. E lemos o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida já foi manifestada, e nós a vimos e testificamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão está com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Observem a semelhança com João, capítulo 1, versículo 1. Em português, a palavra é traduzida como verbo, mas em inglês realmente é a palavra. Por isso que no versículo 1 de 1 João, capítulo 1, ele cita a palavra da vida. Tá? Então depois chequem esses versículos juntos. E é a primeira coisa com que João começa o seu testemunho físico. Ouvimos, vimos, nossas mãos tocaram. Ele está dizendo, ele veio na carne, de verdade. Temos hoje o mesmo tipo de guia por meio dos apóstolos e podemos ter apontado o curso, mesmo que o mundo esteja caminhando na direção contrária. João baterá muito na tecla de que Jesus nasceu na carne. Há muitos paralelos também com João, capítulo 17, que é chamado de oração intercessória. Essa comunhão que é mencionada no versículo 3, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão está com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo, nos ecoa a definição de Sião, unos de coração e mente. É legal ver que sempre que temos menção nas Escrituras a algo relacionado, o coração vem antes da mente. Pode ser porque é aí, no coração, que começamos as concordâncias, mesmo
que nossas mentes sejam discordantes. Por exemplo, podemos concordar que vamos nos sentir amados, incluídos, próximos de Deus, respeitados. Tendo isso, a união da mente pode acontecer. Essa é a essência da comunhão. É impossível ter esse senso de comunhão com um desconhecido. Então, quando desejamos a união com alguém, já notaram que nós devemos compartilhar de nós mesmos? Nós só temos comunhão com quem conhecemos. É por isso que Cristo pode ter essa união perfeita conosco. Ele nos conhece. E nós o conhecemos? Podemos, de nossa parte, desenvolver este tipo de comunhão com Ele? E não faz todo sentido quando o Salvador diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Isso está lá em João, capítulo 17, versículo 3. É essa comunhão com Ele que nos leva à vida eterna. E nós podemos checar em 1 João, capítulo 5, versículos 11 e 12. E se encontra escrito o seguinte: "E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida." Essa comunhão é parte da consagração, é partilhar de nós mesmos com os outros. Observem que a igreja é organizada de tal forma que 1/4 do tempo, ou seja, 25% do tempo de nossas reuniões sacramentais, são dedicadas a partilhar de nós mesmos na reunião de testemunhos. São nossas experiências, o que nós sentimos, o que nós sabemos, o que nós acreditamos. Talvez João, quando escreve estes versículos, estava se lembrando da comunhão que ele próprio tinha com o Salvador. Então eu não devo ir à igreja esperando receber. Eu devo ir esperando dar luz e amor, que são os temas principais da epístola de João. Deus é luz, Deus é amor. Aí sim a nossa alegria será completa. E é por isso que ele escreve estas coisas, como vemos em 1 João, capítulo 1, versículo 4. "Estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa." Então, alegria completa. O Evangelho é essa alegria completa. Passando para o versículo 5 de 1 João, capítulo 1. "E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma." Podemos também cruzar com João, capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz o seguinte: "Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam." Podemos cruzar ainda com Doutrina e Convênios, seção 50, versículo 24, onde nós lemos o seguinte: "Aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito."
e é um dos contrastes mais poderosos nas Escrituras: luz e trevas. Separei uma citação do elder Dieter F. Uchtdorf em seu discurso Bearers of Heavenly Light de novembro de 2017. E ele diz o seguinte: toda vez que voltamos nossos corações a Deus em humilde oração, experimentamos sua luz. Toda vez que buscamos sua palavra e sua vontade nas Escrituras, a luz aumenta de intensidade. Toda vez que notamos alguém necessitado e sacrificamos nosso próprio conforto para ajudá-la com amor, a luz expande e aumenta. Toda vez que rejeitamos a tentação e escolhemos a pureza, toda vez que buscamos e estendemos o perdão, toda vez que corajosamente testificamos da verdade, a luz expulsa as trevas e atrai outros que também estão buscando luz e verdade. Então João vai começar a ensinar em opostos. Ele usa se, então, porém, e estabelece uma lógica ao raciocínio que vai apresentar. Então vejamos 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. E lemos o seguinte: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não há possibilidade de errarmos se estamos com Jesus. E a consequência de estar com Jesus, sendo iluminados por esta luz, é termos comunhão uns com os outros, como acabamos de ler no versículo 7. E com essa comunhão vem a purificação dos pecados, como podemos ler em Doutrina e Convênios, seção 38, versículo 27, que diz o seguinte: eis que isto vos dei como parábola, e é como eu sou. Digo-vos, sede um, e se não sois um, não sois meus. As palavras do próprio Salvador. Vamos para os versículos 8 e 9 de 1 João, capítulo 1. E temos o que se segue. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda a injustiça. Ele continua com o se e o então. Se dissermos que não temos pecado, então nos enganamos. No versículo 8. Se confessarmos os pecados, então Ele é fiel e justo para nos perdoar. Versículo 9. Reparem que Ele nos purifica de toda, ou seja, 100% injustiça. Tudo é coberto pela expiação. Nada fica de fora. No versículo 10, temos o seguinte: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se não reconhecemos nossas faltas, ele se torna mentiroso, porque disse que expiou por minhas faltas. Então, que faltas se eu não tenho nenhuma falta? E Cristo não está em nós, ou seja, sua expiação não poderá ter efeito sobre mim
se eu não reconheço meus erros, se eu não me arrependo. Agora vamos passar para 1 João, capítulo 2. E no versículo 1 temos o que se segue. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós somos um destes pequeninos, meus filhinhos. Eu sou um desse pequenino. E aí coloquem seus nomes. Então, meus filhinhos, meu filhinho Gustavo, meu filhinho José, meu filhinho Paulo. Isso faz parte da mordomia, por exemplo, de um bispo, que em grego quer dizer aquele que supervisiona, da mesma forma que um pai supervisiona o crescimento dos filhos e do mesmo jeito que o Pai Celestial supervisiona a todos nós. Observem a adição na tradução de Joseph Smith, na nota de rodapé A, se vocês clicarem aí. Mas se alguém pecar e se arrepender, então a condição sine qua non para termos esse advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, é o arrependimento. Nada pode acontecer sem o arrependimento. No versículo 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Propiciação vem do latim e é formada pelas palavras pro, à frente, e petere, ir. Seria Jesus sempre indo à frente como nosso líder fiel, nos guiando. Não importa o que soframos, ele sempre está um passo à frente, preparando uma maneira para sobrepujarmos essas condições que nos mancham durante esse trajeto. Ele pode nos limpar e ele vai nos limpar, mas pouco a pouco, de graça em graça. Por isso, agora a gente vai ter uma pequena lista de passos fiéis, de obras cheias de luz e amor, que Cristo já nos mostrou como fazer. Vejamos no versículo 3 de 1 João 2. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. É assim que se conhece alguém que tem essa comunhão com ele. Aquele que terá a vida eterna por conhecê-lo, se guardam os mandamentos. Simples assim. E nós podemos cruzar com João, capítulo 14, versículo 15. Bom que é bem fácil de decorar. João 14, 15. E diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos. No livro de Mórmon, uma variante dessa frase nos é apresentada em 2 Nefe, capítulo 4, versículo 4. E nós podemos ler assim: pois o Senhor Deus disse, se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra. E se não guardardes meus mandamentos, sereis afastados de minha presença. Prosperar aí tem a mesma raiz de propiciar. Ambas carregam esse sentido de progredir, de se mover para frente. E em hebraico essa palavra significa ter o Espírito de Deus consigo. Se desejamos ser limpos dos pecados, devemos estar na presença de Deus. Não é isso que pedimos sempre na oração
sacramental, somos convidados à presença dele quando escolhemos guardar os seus mandamentos. Voltemos então para 1 João, capítulo 2 agora, versículos 5 e 6. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. E aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Não é uma referência aí a sermos discípulos de Cristo, mas de tentarmos ser exatamente como o Salvador, que nos mostrou como devemos ser. Quantas vezes não vimos o Salvador se dirigir ao Pai para buscar e fazer a vontade dele? Esse é o caminho que ele andou e que quer que nós agora andemos. Vejam como João começa os versículos 4, 6 e 9. Olha lá, versículo 4, aquele que diz. O 6, aquele que diz. E o 9, aquele que diz. Reparem em 1 João 2, 9 e 10. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Aí ele já começa a fazer o contraste entre luz e amor. Deus é amor e luz, não só para mim, mas para todo mundo, como nós vimos em 1 João 2, 2. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, ou seja, pelos pecados de todo mundo. Ele é a propiciação. Não funciona eu dizer que eu amo a Deus e odeio o meu próximo, porque seria impossível, já que Deus é amor. Esse oposto do versículo 10 vai se encontrar no versículo 11, mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O oposto do amor é o oposto da luz, ódio e trevas. Versículo 12 de 1 João 2. Eu vos escrevo, filhinhos, porque vos são perdoados os pecados pelo seu nome. Filhinhos, novamente. Nós só conseguimos perdão dos pecados por causa do nome de Jesus. E João fica nos chamando de filhinhos, de jovens. Vejam aí no versículo 13, 18, 28, porque ele queria nos lembrar de que há muito para crescermos ainda. Ele não quer dizer com isso que nós não sabemos de nada. Vamos checar lá no versículo 21, nas próprias palavras dele. 1 João 2, 21. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então, pelo contrário, ele nos diz que escreve porque nós já sabemos destas coisas. E ele quer nos lembrar de fazermos as coisas que já sabemos que devem ser feitas. No versículo 20. Mas vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. As palavras de Cristo já nos disseram todas as coisas que devemos fazer, como lemos em 2 Nefe, capítulo 32, versículo 3. Agora é só fazermos. Quando vamos à igreja,
geralmente não é para sermos ensinados, mas para termos a motivação para agir, para fazer estas coisas que já sabemos que devemos fazer. 1 João, capítulo 2, versículos 28 e 29. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O Salvador está disposto a adotar cada um de nós como seu filhinho, sendo simbolicamente nosso Pai espiritual, para nos dar nova vida, pôr o seu nome sobre nós. É isso que os pais fazem, literalmente. Dão o seu nome aos seus filhos. O capítulo 3 vai começar nesta mesma pegada de progenie de Cristo. Lembrar que a divisão de capítulos é algo nosso, então o que realmente acontece é que João está continuando com o mesmo pensamento do capítulo anterior. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Nossa identidade não é terrena, é celestial. O mundo não vos conhece. Lembram de João 17, sobre ter a vida eterna com a comunhão com Jesus? Então o mundo não quer ter um relacionamento conosco. Quantas amizades, relacionamentos amorosos, contratos foram terminados por conta de nossos valores, nossos padrões. Porque não tem essa comunhão com Cristo, como ele diz aí, porque não conhece a Ele. Podemos cruzar com Doutrina e Convênios 88, 40, quando ele diz que a luz se apega à luz. Faz-me também lembrar de João, capítulo 15. Vejam mais paralelos com o livro de João, os versículos 19 e 21, quando ele diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. No 21, mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Fazem essas coisas contra nós porque não conhecem, ou seja, não têm essa comunhão com aquele que o enviou. E se não conhecem a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, não podem ter vida eterna. Podemos ainda olhar 1 João, capítulo 3, versículos 13 e 14. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, esse amor pelo próximo inspira ódio nos filhos do diabo. Versículo 2 de 1 João 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Porém, sabemos que, quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, esse versículo é como quando nós vemos um bebê recém-nascido que a gente pega assim, e a gente fica olhando os traços daquele bebê, e a gente já tenta enxergar os traços hereditários da mãe, do pai. Tem o nariz da mãe, tem o olho do pai.
E quando ele cresce, como diz aí a Escritura, quando se manifestar aquela característica genética completa, seremos semelhantes ao pai e à mãe, ou seja, seremos semelhantes a Cristo. Se crescemos no caminho do discipulado, tendo Cristo como nosso pedagogo, quando ele retornar, seremos como ele. É a bela progressão do Evangelho. Somos obras em andamento. Ninguém se desencoraje porque ainda tem falhas. Ainda não estamos completos. Versículo 3 de 1 João 3. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Devemos cultivar essa esperança de sermos como ele, porque nós não estamos sozinhos nessa. E olha só, o convite que Moroni faz para nós em Moroni 10:32, onde nós podemos ler o seguinte, Moroni, capítulo 10, versículo 32. Sim, vinde a Cristo e sede aperfeiçoados nele. Então a perfeição só chega depois que nos voltamos a Cristo. Ele não nos diz, seja perfeito e venha. É o inverso. Venha e eu te aperfeiçoo. Só aspirarmos essa perfeição nele, claro, essa espera não é sentar e não fazer nada, esperança é ativa. Só em a gente ter essa esperança nele, já começamos a nos purificar e sermos perfeitos. Voltando para 1 João, capítulo 3, versículo agora 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Aquele que peca é porque ainda não desenvolveu aquele tipo de relacionamento com Cristo que nos fará alcançar a vida eterna. Talvez o relacionamento que estejamos a desenvolver seja o errado, o de mero cumpridores de regras, não vendo nos convênios a oportunidade de sermos mais íntimos de Jesus Cristo. Podemos cruzar com 1 João, capítulo 5, versículos 2 e 3. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não são uma obrigação, não são um fardo, são um prazer, um deleite, porque nos proporcionam essa comunhão com Jesus Cristo, que é o aperfeiçoador de nossa fé. 1 João capítulo 3, versículos 7 e 8. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E reparar na nota de rodapé A do versículo 8, que foi acrescentado na tradução de Joseph Smith, continua em pecado. Não é quem comete o pecado, é aquele que continua em pecado. Não é o fato de pecarmos, mas o de não querermos nos arrepender, que nos faz ser cativos do diabo. É o fato de sabermos de todo o nosso potencial de sermos como ele é, e ainda assim decidirmos ser menos. Pensamentos como nasci assim, vou morrer assim, ou pau que nasce torto nunca se endireita. Essas são ideias que o próprio diabo incute em nós.
são mentiras. Agora João vai deixar de lado a simbologia de luz e trevas e vai falar sobre o outro tema central. Deus é amor. A partir do versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. A partir daí, João nos mostrará meios de como podemos exercer nosso arbítrio de maneira que nos faça crescer não só em luz, mas também no amor de Deus. Vejamos o versículo 17 deste mesmo capítulo, 1 João 3. Quem, pois, tiver bens do mundo e vir o seu irmão necessitado e lhe fechar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Se Deus, que possui tudo, dá livremente a seus filhos, como é que eu, vendo um filho seu em necessidade, fecho meu coração e não ajudo? Como pode habitar em mim o amor de Deus? Como também eu posso dizer que amo a Deus? Nosso amor é vão. Como ele diz no versículo 18, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. E olha o pequeno ajuste feito aí por Joseph Smith na nota de rodapé A desse versículo 18. Nem de língua somente. Não é só falar, mas é fazer. Como já citamos em outra aula, quem não demonstra seu amor, não ama. Frase célebre de William Shakespeare. Quanto mais nos sacrificamos, mais amamos a pessoa por quem sacrificamos. Nossa capacidade de amar é aumentada. Por isso, Cristo nos diz em João, capítulo 15, versículo 13. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Estão vendo como essas epístolas têm muito de João, do capítulo 13 a 17? Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vamos voltar para 1 João, capítulo 3, versículo 23 agora. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como nos deu mandamento. Um brevíssimo resumo dos mandamentos do Evangelho de Jesus Cristo. É isso, nada mais. João alerta sobre os falsos conceitos e doutrinas que se espalhavam no meio deles. Lembra-se que falamos no início de nossa discussão sobre o docetismo? E é nesse capítulo, agora, no capítulo 4 de 1 João, que ele vai se opor frontalmente a esta corrente filosófica ao docetismo. Vejamos os versículos 2 e 3 de 1 João 4. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E tal é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e já agora está no mundo. Docetismo vem da palavra que significa parecer. Eles pregavam que Jesus só parecia ter um corpo de carne e ossos. Por isso, ele chama de espírito do anticristo, porque era contrário ao que Cristo realmente era, um corpo de carne e ossos. Esse era um dos exemplos da filosofia do mundo se infiltrando na igreja. Vejamos nos versículos 4, 5 e 6 de 1 João 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós
do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então nós já vencemos as filosofias do mundo por estarmos na igreja. Já estamos remando contra a maré. E essas filosofias são muito populares porque falam o que o mundo quer ouvir, como lemos aí no versículo 5. Pode abrir qualquer perfil de qualquer coach, em qualquer rede social, e contar aí o número de seus seguidores. Qualquer um que falar qualquer coisa que valide a sua crença já estabelecida, está em alta. Contrariou sua crença, está cancelado. João seria cancelado nessa época, porque contrariava a crença corrente com seu testemunho de que Jesus era carne e ossos, que ele possuía, sim, um corpo. Versículos 7 e 8 de 1 João 4. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É daí que vem a frase famosa. Reparem que Deus é o próprio substantivo da ação. Ele ama porque é amor. Ele se humilha porque é humildade. Ele julga porque ele é justiça. Inversamente, nós podemos nos tornar como ele, exercendo as ações das quais ele é o substantivo. Vamos ver os versículos 10 e 11. Nisto está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Nós podemos até cruzar com o versículo 19, um pouquinho mais à frente, quando ele diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Como uma criança, ele vinha chamando a gente de filhinhos, que em seus primeiros anos só absorve o amor que é dado, sem a capacidade ainda de refletir ou retribuir esse amor. À medida que essa criança cresce, consegue refletir e retribuir o amor que lhe é ofertado. Assim também nós. À medida que vamos amadurecendo espiritualmente, temos maior capacidade de amá-lo. Nós temos fé nele porque, primeiro, ele teve fé em nós. Nós o seguimos porque, primeiro, ele seguiu ao Pai. Então eu recomendo muito que façam a leitura dos Sermões do Mandato de Padre Antônio Vieira. São uma série de sermões que foram escritos ali por volta dos anos 1600, tá? Que discorrem sobre o mandato de Cristo de amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou. Vale muito a pena, vocês não vão se arrepender. Versículo 13 de 1 João 4. Lemos o seguinte: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, porquanto nos deu do seu Espírito. E aí a gente pode cruzar com um versículo do capítulo anterior, 1 João 3, 24. E aquele que guarda os seus mandamentos nele permanece, e ele nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Vemos mais alguns ecos da oração intercessória de João 17. Também nos lembra João 15, com Jesus Cristo se comparando à videira e nós, os ramos que estamos nele. 1 João 4, versículos 14 e 15
e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Essa ideia de se estar mutuamente um no outro é a comunhão que desde o começo nós falávamos. É essa permanência um no outro que nos garantirá a vida eterna. Vejamos os versículos 17 e 18 de 1 João 4. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Não há temor no amor, antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem o castigo, e o que teme não está perfeito em amor. Vamos cruzar essa escritura com 1 João 5, 14 e 15, onde também é falado sobre confiança. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, essa é a confiança do que a gente pede, de acordo com a vontade dele, ele nos dará. Falamos sobre essa confiança, mas que foi traduzido como ousadia, quando nós discutimos Hebreus, mais especificamente o capítulo 4. Depois deixo o card aqui para vocês relembrarem, darem uma revisada. Nós não estamos indo sozinhos à presença de Deus. Estamos indo com Cristo, nosso advogado. E se Deus é amor, não há temor. Porque este perfeito amor, que é a caridade, que é o puro amor de Cristo, lança fora todo o medo. Por estarmos então com Cristo, não há o que se temer. E podemos assim levantar a cabeça e encarar o juízo com ousadia, com confiança. 1 João, capítulo 5 agora, versículos 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. E aí nós podemos cruzar com 1 João, capítulo 3, versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu, nem o conheceu. Esses mandamentos são simplesmente regras do relacionamento que nós travamos com Cristo. Da mesma forma que relacionamentos humanos e terrenos têm regras a serem respeitadas, tipo, não esquecer o aniversário de casamento. Essas regras não são pesadas, elas dão estabilidade a esse relacionamento. Versículos 4 a 8 de 1 João 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, Jesus, o Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam em um. João testifica, mais uma vez, da carnalidade de Jesus Cristo e fala da importância de uma regra deste relacionamento de convênio que temos com Cristo, o batismo. Esses versículos 7 e 8 só são citados
4 vezes nas conferências gerais até o ano de 2023, segundo o Scripture Citation Index. Quem quiser, depois pesquisa lá na internet, é uma ótima ferramenta. Por quê? Porque nesses versículos 7 e 8, a gente tem os que os estudiosos chamam de Comma Johanneum, ou parêntese joanino, ou cláusula joanina. Pode ter sido uma adição ao texto bíblico original. Então, os versículos 7 e 8 podem, talvez, ter sido lidos antigamente assim, pois há 3 que testificam: o Espírito e a água e o sangue, e estes 3 concordam em um. Talvez aí tenha sido uma tentativa de provar a doutrina da Trindade. Nós não sabemos qual foi a função desse acréscimo. Mas esses versículos sem o acréscimo também concordam com João, capítulo 17, a oração intercessória, versículo 21. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A ênfase está na unidade da divindade, assim como em nossa unidade com ele. Então nós devemos ter muito cuidado com esses acréscimos na doutrina, mesmo quando esses acréscimos venham a corroborar a doutrina verdadeira. Muito cuidado, mesmo que soem como verdade, mas se são acréscimos à doutrina verdadeira, muito cuidado. Voltemos então para 1 João, capítulo 5, versículos 16 a 18, onde se lê o seguinte: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, pelo qual não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno nele não toca. Então João menciona aí o pecado imperdoável de negar o Espírito Santo. Não sendo este o pecado, o Salvador cobre com a sua expiação, e como diz o versículo 18, o maligno nele não toca. Versículo 21 de 1 João 5. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. O que é meu ídolo hoje? São as redes sociais? São os videogames? São os vícios e os hábitos saudáveis? É o meu corpo, o meu ídolo? É a minha mente, o meu ídolo? Vamos ponderar e vamos então corrigir este ponto em nós mesmos. Em nós, não nos outros. Vamos focar em nós. Segundo João, é mais um enfrentamento ao docetismo. Vamos ver, segundo João 1:1. O ancião, a senhora eleita, e a seus filhos, os quais eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. O ancião aí seria o próprio João, e a senhora eleita seria um símbolo para a igreja. Os filhos seriam a progenie, os membros da igreja. Na parábola de Cristo, ele é o noivo, a igreja a esposa, e nós, seus filhos, já que renascemos por meio da igreja, por meio do batismo. E é só por meio da igreja que conseguimos esse renascimento,
tendo Cristo por nosso Pai espiritual. Não dá para isso acontecer sem a mãe, a Senhora eleita, a Igreja. Então estão percebendo como a exaltação é coisa de família, o pai, a mãe e os filhos. Igreja vem da palavra eclésia, que literalmente significa chamar. O Senhor nos chama do mundo para nos unirmos a esta nova organização, a sua família estabelecida na terra. Vejamos o versículo 6 de 2 João 1. E isto é amor, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que nele andeis. E a definição típica de João para o amor, guardar os mandamentos. Foi isso mesmo que ele ouviu da boca do próprio Cristo. Lembram? Já cruzamos essa referência. João 14, 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Versículo 7 de 2 João 1. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. João define o anticristo como essas noções que são contrárias ao que realmente Cristo é. Esses anticristos já estão espalhados entre nós há muito tempo. Essas ideias, definições, noções, políticas, filosofias que são contrárias ao que Cristo realmente é ou que ele ensinou, são chamadas de anticristos por João. E é isso que é o anticristo. Versículo 8. Acautelai-vos para que não percamos aquilo pelo qual trabalhamos. Antes, recebamos o inteiro galardão. Cuidado para não perder a fé que já possui. Mantenham a fé que já tem. Pequena, imperfeita, vacilante, mas vamos manter aquilo pelo qual trabalhamos e que nós temos agora. Não importa, devemos manter essa fé pela qual nós já trabalhamos. 2 João, capítulo 1, versículos 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda participa nas suas más obras. Então esse saudar aí não era um simples, opa, e aí, como é que tá? Nós já discutimos isso em outra aula. Saudar implicava em se hospedar na casa da pessoa, comer com essa pessoa, que muitas vezes atrasava um compromisso em dias. E é no mesmo sentido da proibição que Cristo faz em Lucas capítulo 10, versículo 4. Seria no sentido de se associar com esta pessoa. Como diz o provérbio popular, diga-me com quem andas, que te direi quem és. 3 João, capítulo 1, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Certeza que não tem alegria maior. Jesus expressou que sua alegria era completa ao ver os nefitas aqui nas Américas andando em verdade. Isso está lá em 3 Nefe 19, 20. Ele diz que a alegria é completa, que é um eco de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É em Jesus que devemos andar. O que amarra bem com a ideia de João para suas epístolas em 1 João 1, 4. Lembra que ele diz que escreve isso para que nós tenhamos a alegria completa? E a alegria completa é andar
em Cristo. E ele sente essa alegria completa ao ver a congregação no caminho, que é Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Já vimos no início que a apostasia estava crescendo no meio deles. E falamos que a apostasia era interna. Não era nem tanto as pressões externas, mas a desconexão interna com os profetas e apóstolos, que são o canal de comunicação divina. Devemos ter muito cuidado para não sermos diótrefes para nós mesmos e para outras pessoas. De quais fontes nós estamos bebendo as nossas verdades? Dos canais divinamente autorizados ou dos canais da TV, dos canais do YouTube? Muito, muito cuidado. Às vezes, até tentamos fazer com que outros não deem mais ouvidos a estas fontes divinas, como podemos ler em 3 João, capítulo 1, versículo 10. Não contente com isso, lá no meio do versículo, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Então nós agora chegamos à epístola de Judas, geralmente aceito como sendo o meio-irmão de Jesus Cristo. Onde ela está inserida na nossa Bíblia, parece ser um contrapeso para que as pessoas não pendam demais para o lado de Deus é amor e que já que é amor, ele vai ter tolerância com o pecado. O amor e a liberdade que Cristo nos oferece não significa dizer que eu não tenha restrição alguma. Temos que ter cuidado para não cair na armadilha deste pensamento. Os mandamentos é onde descobrimos o real amor e a liberdade. Então vamos ler Judas, capítulo 1, versículo 4. Porque se introduziram alguns, que já dantes estavam marcados para esta mesma condenação, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único soberano e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, usavam o sacrifício de Cristo como desculpa para fazer o que quisessem, para satisfazer as suas próprias vontades. E aí Judas ele vai dar vários exemplos dos que foram destruídos por Deus por não obedecerem aos limites impostos, mesmo Deus sendo todo ele amor e luz. Então depois deem uma olhadinha nesses exemplos, porque Deus ele não pode encarar o pecado com um mínimo grau de tolerância. E aí finalizando a epístola de Judas, no versículo 25. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Então ele encerra dando toda a glória ao seu meu irmão, Jesus Cristo, Salvador da humanidade. Então que nós possamos entesourar esses conselhos, para que também possamos participar desta glória, junto a nosso irmão, Jesus Cristo.